Muito bem, boa noite a todos. Vamos então dar início à segunda sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Começo por vos cumprimentar a todos vós, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, público presente, funcionários da autarquia, comunicação social, enfim, todos aqueles que nos seguem pela Águeda TV. Faço votos para que esta sessão seja produtiva e, claro, como é habitual, decorra dentro daquilo que é a normalidade democrática e do regimento. Vou começar por referir algumas comunicações de ausências hoje para esta Assembleia, que me foram comunicadas. O deputado Pedro Alpuim enviou uma comunicação a dizer que se encontrava ausente do país, pelo que pediu a sua substituição e justificação de falta e será substituído por Armando Paulo de Almeida Galhano, que já está presente. Também o deputado Humberto Moreira, por motivos de saúde, também não pode comparecer à Assembleia, pediu a sua substituição e justificação, pelo que será substituído por Luís Armando Ferreira Pina, que também está presente. A senhora deputada Carla Tavares também alegou motivos profissionais que a impedem de estar aqui hoje, pediu a justificação da sua falta e a sua substituição e iria ser substituída pela deputada Elisa Maria Pires de Almeida, que por sua vez também pediu a sua substituição por impossibilidade de estar aqui hoje, e irá ser substituída por Jorge Miguel dos Santos Melo, que penso que ainda não chegou. O Sr. Deputado Hilário Santos também mandou uma comunicação a dizer que não era possível estar hoje aqui presente, pediu a sua substituição pelo membro seguinte da lista do PPD-PSD. O Sr. Carlos Guilherme da Silva Nolasco, por sua vez, também nos comunicou que não poderia comparecer hoje, pedindo a justificação da falta e a sua substituição pelo membro seguinte da lista, que é Maria de Fátima Sampaio e Silva, que está presente. Estas foram as comunicações recebidas. Relativamente à correspondência que também, entretanto, nos foi chegando desde a última reunião, a última Assembleia, temos aqui, pelo Grupo Parlamentar Os Verdes, um projeto de resolução reconhecimento da elegibilidade das pastagens arbustivas nas regiões de montanha para efeitos de ajuda da Política Agrícola Comum. É um texto longo, tenho aqui à disposição para quem quiser consultar ou posso remeter para quem se mostrar interessado nisso. Também recebi do Grupo Parlamentar Os Verdes um outro projeto de resolução denominado Urgência na implementação das medidas para a monitorização, despoluição e valorização dos rios Antoã, Ulo, Insua e Caima. Também deixo aqui, ser extenso, deixo aqui também à disposição para quem quiser consultar ou enviar, ou pedir o seu envio. Recebi também ainda do Grupo Parlamentar Os Verdes uma comunicação relativamente à proliferação de jacintos de água no Baixo Boga, perguntas ao Governo e, em anexo, enviou-nos as respostas que foi dada pelo Sr. Ministro do Ambiente às três questões que foram suscitadas e que, em devido tempo, aqui foram referidas. Por isso também está aqui à disposição de vocês, se quiserem consultar ou se quiserem que eu envie, também posso enviar. Hoje mesmo recebi, da parte da Comissão Conselhia da Águeda do Partido Comunista Português, um pequeno e-mail com o seguinte conteúdo, que passo a ler. A Comissão Conselhia da Águeda do Partido Comunista Português, à semelhança de uma proposta já apresentada em anterior Assembleia Municipal por um partido político, indica, por esta via, uma sugestão a juntar a essa proposta de um nome para uma rua na cidade de Águeda. Trata-se de propor o nome da professora Lélia Santiago, que foi professora da Escola Comercial e Industrial, mais tarde secundária Marcos Castilho,
escola da qual foi também diretora durante vários anos, teve a ligação ao cancioneiro infantil e foi ativista política, para além de outras atividades, destaque do seu currículo, sendo, por certo, merecedora desta distinção. Assina pela Comissão Conselhia da Águeda do PCP, Alice Caetano. Feitas e dadas a conhecer estas comunicações, e por ser esta uma Assembleia extraordinária, nos termos do artigo 18º do Regimento, número 3, existe um momento de intervenção do público, que é precisamente este momento, começa agora, e refiro que o mesmo tem a duração de 20 minutos, sendo que cada intervenção é apenas limitada a 5 minutos, e essas mesmas intervenções são restritas àqueles pontos que fazem parte da ordem de trabalhos desta Assembleia e desta sessão. Alguém do público que queira participar ou intervir? Não havendo ninguém, vamos passar então à ordem de trabalhos. Ponto número 1. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a segunda revisão orçamental. Abri aqui um período para intervenções. Sr. Presidente, quer usar a palavra? Sim, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssima mesa, os Srs. Vereadores, os Srs. Deputados Municipais, Comunicação Social, o público presente e a seguir-nos pela Águeda TV. E o primeiro ponto prende-se exatamente com uma revisão orçamental. Eu penso que os pontos estão perfeitamente explicitados. Tem aqui uma componente que tem a ver claramente com a plurianualidade de algumas rubricas que não estavam previstas inicialmente em orçamento e plano de atividades. E depois também temos aqui uma nova rubrica que foi colocada sobretudo por causa da questão dos fogos e depois da questão que o município terá que, num futuro muito próximo, começar a substituir-se alguns proprietários que não procedam às limpezas e, naturalmente, criamos aqui uma rubricas com rubricas de prestações de bens, serviços, aquisições de materiais também. Depois há uma alteração de passarmos na área do desporto também de uma verba de 150 mil euros da rubrica de correntes para investimentos, portanto, no âmbito do apoio aos clubes. E penso que é só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Miguel Oliveira, tem a palavra. Muito boa noite, Sra. Presidente da Assembleia, Sras. Secretárias da Mesa. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Águeda, excelentíssimos membros da Assembleia, excelentíssimos funcionários, excelentíssimos representantes dos órgãos de comunicação social, público que nos acompanha aqui e pela Águeda TV, esta proposta de revisão orçamental é, como o Sr. Presidente da Câmara aqui referiu, uma proposta que altera pouco, mas altera coisas importantes. Tem, em primeiro lugar, no nosso entendimento, a virtude de trazer uma correção a irregularidades ou a ilegalidades, se quisermos, que estavam presentes na primeira proposta de revisão orçamental e que aqui foram devidamente assinaladas pelo Grupo Municipal do PSD e, aliás, o qual seguimos e concordamos com as observações que a esse propósito foram feitas. E, efetivamente, vem a crescer, ao fim e ao cabo, para além de outras mudanças, mas acrescenta ao orçamento inicial, em previsão de receita, 150 mil euros provenientes, sobretudo, de coimas e multas. Coimas e multas que serão aplicadas, naturalmente, a quem não cumpra o que está estabelecido na lei.
É normal, nós não estamos contra isso, bem pelo contrário, nós entendemos que todos os cidadãos têm a obrigação, e as instituições também, de cumprir a lei. E por isso é uma alteração que saúda, tendo em conta que muito disto tem a ver com leis que já existiam, nomeadamente a lei que obriga a proceder às limpezas e que tanto tem sido falada, mas que já existe desde 2006, mas não resolve o problema fundamental que nós colocamos na primeira reunião extraordinária em que se abordou o orçamento. Não resolve o problema fundamental de saber ou de pôr finalmente a proposta de orçamento em conformidade com aquilo que é estabelecido na Lei do Orçamento de Estado de 2017 e que, aliás, não é novo. É novo para nós porque tínhamos desconhecimento, pelo menos eu tinha desconhecimento, e isso não aproveita a ninguém em termos de julgamento. Muito menos de quem está em funções públicas e que tem a obrigação de ser proativo e de procurar estar sempre ao corrente das alterações legislativas. E eu faço aqui minha culpa, assumo as minhas culpas perante vós e o povo de Águeda, dizendo que não tinha conhecimento, mas devia ter. Mas isso foi antes, porque entretanto fizemos uma reunião no dia 19 de janeiro, em que eu próprio vim aqui, por diversas vezes, ler o que consta na Lei do Orçamento de Estado de 2017. E a partir desse momento, deixou de ser possível argumentar que não se conhece. E aquilo que consta na Lei do Orçamento de Estado de 2017, eu vou reler porque nunca será demasiado, é o seguinte: no artigo 83º, da Lei número 42 de 2016, que é o Orçamento de Estado de 2017, diz o número 1, os municípios não podem, na elaboração de documentos provisionais para 2018, orçamentar receitas respeitantes à venda de bens imóveis, em montante superior à média aritmética simples das receitas arrecadadas com a venda de bens imóveis nos 36 meses que precedem o mês da sua elaboração. Quer isto dizer que para que a Câmara Municipal de Águeda, o município de Águeda, pudesse orçamentar receitas, uma expectativa de receita de 2.500.000 euros em venda de terrenos, teria de ter havido pelo menos esse valor em venda de terrenos, em média, nos últimos 36 meses. Mas diz mais, é que abre uma exceção para o caso de isto não ser cumprido. E, obviamente, não foi cumprido. Nós sabemos hoje que a Câmara Municipal esteve muito longe de fazer 2,5 milhões de euros, em média, por ano, em venda de terrenos, quer eles constem em rúbricas respeitantes à venda de mercadorias ou em rúbricas respeitantes à venda de imobilizado. Isso é um problema contabilístico. Nós estamos aqui a falar de um problema legal. Diz o número 2, a receita orçamentada a que se refere o número anterior pode ser excepcionalmente de montante superior se for demonstrada a existência de contrato já celebrado para a venda de bens imóveis. Ou seja, o que nos diz a este ponto é que, não havendo cumprimento da média anterior estabelecida, excepcionalmente pode ser admitido que, se o orçamento um valor superior a essa média, se o município já dispuser de compromissos e seja capaz de demonstrar a existência de compromissos que tornam evidente que vai ser cumprido esse valor que é estabelecido na receita do orçamento, neste caso 2,5 milhões de euros. Ora, nós pedimos, durante a última sessão em que foi aprovado o orçamento,
e depois por diversas formas. E até eu estive pessoalmente presente numa reunião da Câmara Municipal em que foi proposta uma alteração de revisão orçamental que, indo até de encontro à opinião do revisor oficial de contas da autarquia, se procedia a um ajustamento de cerca de 900 mil euros para baixo, cortando esta verba para cerca de 1.600.000 euros, 1.500.000 e qualquer coisa, mil euros. Mas nessa altura também se percebeu que as contas não estariam provavelmente bem feitas e, portanto, o ajustamento até teria de ser maior. Mas isso desapareceu. E a questão é esta. Não foi demonstrada documentalmente com a vinda desta proposta, deveria ter vindo a demonstração de que existem compromissos já celebrados com o município que permitem orçamentar ou manter a orçamentação de 2,5 milhões de euros em venda de imóveis na Receita. E não veio. Portanto, quando alguém faz uma proposta a ser submetida à apreciação desta Câmara, desta Assembleia, essa proposta deve vir fundamentada. Ou seja, deve conter todos os elementos necessários para que nós possamos deliberar. E não vem nada com esta proposta. Eu ficaria satisfeito se, entretanto, a Câmara Municipal tivesse reunido evidência de que a Lei do Orçamento de Estado de 2017 está a ser cumprida, mas não reuniu. E posto isto, Sr. Presidente, antes de mais, nós mantemos a interpretação que fazemos da Lei do Orçamento de Estado, entendemos que, e temos conhecimento e agradecemos o conhecimento que nos foi dado do entendimento de outras entidades, mas que ao fim e ao cabo tem a ver com procedimentos contabilísticos e não, nenhum deles, que eu saiba, garante que está a ser cumprida a lei e, portanto, Sr. Presidente, nós vamos ter de ser consequentes e coerentes com aquilo que já afirmámos aqui antes e vamos, naturalmente, ouvir as suas explicações, mas naturalmente mantendo, até prova em contrário, a nossa convicção de que, infelizmente, o orçamento da Câmara Municipal, o orçamento do município de Águeda, neste momento, não cumpre com a lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Carlos Almeida tem a palavra. Sr. Presidente da Assembleia, boa noite. Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, caros colegas, membros dessa Assembleia, Srs. Jornalistas, público que nos ouve lá em casa, público que nos está a ver daqui, a todos uma boa noite. A minha primeira palavra vai, e penso que nos está a ouvir, para o Humberto, com um abraço e o desejo de rápidas melhoras. Relativamente a esta questão da revisão orçamental, a terceira, esta é efetivamente a terceira revisão orçamental que temos este ano, envolvidos 3 meses, 2 em vias de serem concretizadas e uma abortada, porque efetivamente é disso que se trata. Na primeira revisão orçamental, o Sr. Presidente da Câmara referiu que, na sua essência, o orçamento era um exercício, era um manifesto de intenções. Nós achamos que, na sua essência, um orçamento é um exercício claro de opções políticas. E nesta matéria, envolvidos 3 meses deste ano, acho que podemos tecer alguns comentários sobre as opções que foram tomadas. E a primeira delas prende-se com a data de aprovação em executivo
orçamento para este ano, se quiserem, primeira revisão orçamental. A pretexto, queria referir, Oliveira de Bairro, mudança de executivo, aprovou o seu orçamento em executivo a 14 de dezembro de 2017. Anadia aprovou-o a 6, Aveiro a 7, Albergaria a 6 e nós a 9 de janeiro de 2018. Foi uma opção, coberta pela lei, sem dúvida, mas não deixa de ser uma opção de estranhar também para quem se rogou durante a campanha eleitoral a continuidade do projeto que se vinha a desenvolver. A segunda prende-se com o conteúdo político. É estranho, e na primeira revisão orçamental ficou esse compromisso aqui, do Sr. Presidente da Assembleia e do Sr. Presidente da Câmara, que iam indagar da questão colocada pelo CDS e nos dariam conta. Ora, esperava eu, esperavam com certeza vocês, e esperavam as pessoas lá em casa, que já nos tivessem dado conta desse parecer. Mas reconheço que não é fácil, e daí eu ter dito que já existiram 3 revisões orçamentais. É que a nossa opção foi claramente contrariar aquilo que o parecer do Revisor Oficial de Contas nos dizia. No fundo, esta revisão orçamental, agora trazida aqui, visa apenas corrigir uma ilegalidade detectada pela senhora vereadora do PSD e que é de estranhar para quem há 12 anos elabora orçamentos municipais. Há que corrigir, e nesse caso há que dar os parabéns a quem o faz, corrigir o que havia sido feito de forma errada. Não obstante este facto, e no sentido de contribuir positivamente para o desenvolvimento do nosso Conselho, nas funções em que foi empossada, a nossa vereadora, na reunião de Câmara, que analisou esta revisão orçamental que hoje é trazida à voz, apresentou uma proposta. A despesa, as transferências correntes para as freguesias tinham uma cabimentação inicial de 770 mil euros. Nos acordos de execução, que daqui a pouco vamos com certeza analisar, são, se quiserem, utilizados cerca de 620. E o que a nossa vereadora veio dizer foi basicamente o seguinte: eu gostava muito que as verbas para as juntas de freguesia fossem aumentadas. E queria que esse compromisso fosse de 4 anos. Mas não podendo ser, porque iria, com certeza, obrigar a nova revisão orçamental, eu proponho o seguinte: que a verba remanescente, estes 150 mil euros, fosse distribuída pelas juntas de freguesia de forma que os presidentes das juntas de freguesia já haviam concordado entre si. E, portanto, mantínhamos aqui alguma justiça na distribuição dos valores. E porque estamos juntos e trabalhamos juntos, a nossa proposta foi recusada. Claramente, esta proposta contribuía para a transparência. E já agora dava-me mais meios a quem tem todos os dias fazer aquela pequena obra de proximidade. Foi pena, perdemos um excelente momento de contribuir, com certeza, para uma maior união dos nossos esforços. Não restou, portanto, outra alternativa à nossa vereadora no Executivo do que votar contra esta revisão orçamental. Mas esta proposta, agora apresentada, carece de algumas explicações. Os acordos de execução que a seguir vamos analisar, na sua totalidade, representam cerca de 600 mil euros. E desculpem falar em números redondos para ser mais fácil. Contra 590 que haviam sido o teto do último mandato autárquico. Representam, assim, um aumento
de cerca de 1,7%. Significa isto que em 8 anos as juntas veem aumentada a sua possibilidade de intervirem em 1,7%. Segundo a nossa opinião, manifestamente pouco. E se quisermos o espírito da lei, que diz exatamente isso, que é preciso começar a delegar, veio dar à Câmara, através dos impostos diretos, mais receitas e, por via disso, maior capacidade de intervir. A título de exemplo, convém referir que em 2014 os impostos diretos, ou seja, aqueles que nós pagávamos diretamente do nosso bolso para o bolso da autarquia, ascendiam a 7.700.000 euros no início do mandato. Mesmo com taxas mínimas, com redução de impostos, em 2017 esse valor foi de 9.150.000 euros, mais ou menos. Representa, portanto, um aumento de 17,76%. E aqui, naqueles impostos que nós pagamos à Câmara, que nos são mais sensíveis, que nós gostamos de ver cuidadas as pequenas intervenções que nos trazem bem-estar. E relembro, aquilo que nós estamos disponíveis hoje a aumentar às juntas é 1,7% em 8 anos. Nos últimos 4 anos, os impostos diretos da Câmara Municipal aumentaram, comparando o ano 2014 com o ano 2017, 17,76%. Seria então descabida a proposta apresentada? Julgamos que não. Era com certeza transparente e dava meios às freguesias que hoje não têm. Permitam-me que vos dê alguns exemplos. Deixem-me comparar, por exemplo, Recardães e Espinhel com a freguesia de Eixo e Eirol. Sr. Deputado, desculpa, eu sei que pode haver aqui uma confusão. Esse é o tema, esse é o ponto mais à frente. Estamos a querer misturar, pode haver confusão, pode haver até interligação, mas estamos aqui a discutir a revisão orçamental. Mas são transferências correntes. Portanto, é uma rúbrica do orçamento que é alterada. Eu percebo. Eu só estou a lembrar que vai ter oportunidade de falar nas juntas. Com certeza, mas estou a dar o exemplo. Agora, se o Sr. Presidente me permite, com certeza, não deixa de ser despesa. Compreendo. Obrigado. Mas se me permite, eu vou tentar ser rápido. Já percebi o que me quer dizer. Estava eu a referir-me à comparação entre Recardães, Espinhel e Eixo Eirol. Em termos de área, são muito semelhantes. E em termos de habitantes, também. A Câmara Municipal de Águeda dá a Recardães, Espinhel, peço desculpa por estar a abreviar o nome da freguesia, 72.084 euros. Eixo e Eirol recebem 125.700 mais horas de máquina. Se compararmos Valongo, e para não ser tudo o mesmo partido, com Oliveirinha, concluímos o seguinte. O mesmo número de habitantes, 4.800, Valongo tem uma área geográfica quase 4 vezes maior do que Oliveirinha. Quase 4 vezes. 12 km² para 43. Valongo recebe 66.582, Oliveirinha recebe 89.050, mais horas de máquina. Freguesia de São Jacinto, que recebe menos em Aveiro, com sensivelmente os mesmos habitantes do Préstimo, mas com uma área sensivelmente metade, recebe 7.900 euros e o Préstimo recebe 38.814. Esta freguesia de Aveiro é a que recebe menos. Pelo exposto e porque este orçamento na base é uma opção de não introduzir no orçamento nenhuma alteração, nós manteremos o nosso voto. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, quer responder? Sim. Sr. Presidente, relativamente ao que o Sr. Deputado Miguel Oliveira veio dizer, naturalmente, relativamente à questão da receita prevista agora, eu queria vos dizer que, relativamente à questão da limpeza das florestas, nós pedimos alguns esclarecimentos, já, nomeadamente à CCDR, da forma como é que poderia e de que forma é que chegaria ao município
e em termos contabilísticos como é que poderia ser enquadrado a tal receita que virá pela substituição e que fará parte daquele anunciado pacote de 50 milhões de euros que o Estado emprestará às câmaras para que se possam substituir aos proprietários e depois, logo que sejam ressarcidos, terão que devolver esse dinheiro. O que é certo é que ainda não nos disseram exatamente porque não está previsto nem está enquadrado na lei. E, portanto, nós fizemos aqui este exercício que poderá naturalmente depois surgir de forma algo diversa. Relativamente a esta questão das leis e das eventuais irregularidades orçamentais, eu queria lhes dizer o seguinte, a ideia pelo menos com que eu fiquei, e penso que poderemos depois verificar isso, foi que aquilo que disse foi o seguinte, naturalmente que lembro-me de ter referido que acreditava no trabalho que estava a ser feito pelos técnicos, mas que iríamos indagar junto das entidades competentes acerca da correção ou não da forma como estávamos a fazer e caso houvesse dúvida, quase surgisse daí qualquer situação de dúvida, de imediato caberia. Ora bem, o que acontece é que não. Porque, efetivamente, o que aconteceu, e eu vou pedir para explicar, porque na altura, sinceramente, eu não estava, e assumo que também eu não, afinal de contas, o Sr. Vereador e os seus vereadores não conheciam esta disposição legal, eu também não a conhecia, e efetivamente, que na altura lembro-me perfeitamente de ter dito porquê, porque recebi uma mensagem da nossa técnica responsável pelos serviços de contabilidade, que me falou, são mercadoria, e eu achei que terrenos de mercadoria, isto é complicado, não faz muito sentido. Mas o que é certo é que, contabilisticamente, e da forma como nós estamos a contemplar no orçamento, são considerados mercadoria. E eu vou tentar explicar da forma como eu entendi. Então é o seguinte, os terrenos do Parque Empresarial de Casarão foram adquiridos pela Câmara para serem revendidos enquanto lotes. Contabilisticamente, a forma de aquisição foi já nesse sentido e, portanto, devidamente enquadrados na rubrica correta, e então esta disposição legal a que se referem, e muito bem, teria que ser enquadrada numa rubrica orçamental que era a 09. Ora, tal não acontece e a 09 cumpre perfeitamente a legalidade. A 07, isso sim, mercadorias, essa sim, efetivamente, prevê os 2,5 milhões de euros de venda de lotes no parque empresarial e, segundo as informações que temos e a forma como nos chega aqui, está devidamente enquadrada na lei. E, portanto, diria aos senhores deputados que, de acordo com isto, podem estar tranquilos, porque, efetivamente, daí não advirá qualquer tipo de responsabilidade para os senhores, porque, efetivamente, é esse sossego que nos foi dado pela DGAL e pela CCDR. E, portanto, isto é um assunto que penso eu que não vale a pena, até porque, a não ser que queiramos fazer disto um cavalo de batalha, porque estamos perfeitamente à vontade. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Carlos Almeida coloca aqui, e as juntas, eu diria o seguinte, pobres de Cristo das pessoas e das freguesias de Eixo, da Oliveirinha e de São Jacinto. Porque, Sr. Deputado, o senhor sabe perfeitamente que isto é a primeira parte. O jogo ainda nem ao intervalo chegou. No final do ano, garantidamente, nós vamos ter mais de 1,5 milhão e mais do que 1.300.000 que a ABER se dispõe a transferir. E os senhores, aliás, os senhores presidentes da Junta, sabem perfeitamente isto. Nós estamos a falar dos acordos de execução, porque depois teremos, como tem vindo a ser hábito, vamos ter aqui também mais delegação de competências, mais e mais. Aliás, os seus presidentes de Junta, já todos eles foram contactados pelos nossos serviços para que comecem a apresentar-nos as ideias e os projetos para que possamos continuar. É exemplo do que tem vindo a acontecer. Outra questão que é absolutamente, e não é escamoteável sequer, é que as nossas juntas de freguesia, efetivamente, têm todas elas uma capacidade de execução, uma capacidade de estar e de fazer muito maior do que os municípios nossos vizinhos, as freguesias dos municípios nossos vizinhos. E o senhor sabe disso. Porque senão, diria, por exemplo, e num passado muito recente, quanto é que algumas câmaras, aqui bem perto, que curiosamente até eram tuteladas pelo PSD, quanto é que transferiam para as juntas? Foi pena não ter dito. Porque, efetivamente, são quantias absolutamente irrisórias face a estas que estamos aqui a falar. Portanto, toda a gente percebeu que, em termos de delegação de competências para as juntas de freguesia, nós temos um conjunto muito variado de delegações de competências e aqui, muito em breve, provavelmente numa próxima Assembleia Municipal, já estaremos aqui a debater mais um novo pacote desta feita para investimentos pelas juntas de freguesia. É exemplo do que tem acontecido em todos os anos. Isto nem sequer é uma novidade para vocês.
Sr. Presidente, era quanto eu tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Oliveira. Excelentíssimo Sr. Presidente, referiu-se a pareceres da DGAL e da CCDR. O parecer da CCDR e o parecer da DGAL falam efetivamente de questões contabilísticas. Ponto. Mas não quero saber de nada de questões contabilísticas, não é de uma questão contabilística que eu estou a falar de uma ilegalidade. A questão não está em saber se o terreno é tratado em termos contabilísticos como mercadoria ou se não é. Isso é irrelevante. A questão é que o senhor, quando vai vender um carro, procede de uma determinada forma. Quando vai vender um terreno, procede de outra. Eles até ficam registados em entidades diferentes, correto? A forma de registro, etc., é toda ela diferente. Ora, quando a Lei do Orçamento de Estado nos vem falar das receitas provenientes de bens imóveis, é irrelevante se eles estão dados em termos contabilísticos como mercadorias, ou se estão no imobilizado, ou se não estão. Pergunta feita à DGAL, à Direção-Geral das Autarquias Locais, um órgão do Governo. Então, os senhores vão fiscalizar as verbas que estão dadas como mercadorias, portanto, que pertencem à rúbrica 07, qualquer coisa da Receita? Eles respondem, não, nós aqui habitualmente só vemos aquilo que está no imobilizado, é a rúbrica 09. É a mesma coisa que passarmos por um senhor polícia que esteja a fazer uma operação stop e alguém lhe pergunta, mas os senhores agora vão ver tudo, eu tenho aqui tudo, quero mostrar. Não, calma lá. Nós desta vez só andamos à procura do álcool. O senhor sopra aqui no balão. Se o senhor tem o colete e o triângulo, é-nos indiferente, nós nem sequer vamos ver isso agora. É diferente. E, portanto, Sr. Presidente, o senhor disse que pediu parecer a quem seria competente para pronunciar sobre esta questão. Não pediu. Não pediu. Quem é competente para se pronunciar sobre esta questão é o Tribunal de Contas. E, Sr. Presidente, eu vou-lhe fazer aqui um desafio. Correndo até ao risco disto parecer uma luta de dois teimosos. Só que há um que tem razão e há outro que não tem. E vamos ver como vai o Tribunal de Contas decidir esta questão. Sr. Presidente, eu não estou agarrado a cargos. E só tenho uma palavra. Se o Tribunal de Contas lhe der razão a si, eu saio desta Assembleia, Sr. Presidente. Eu assumo a minha responsabilidade política. Agora, se o Tribunal de Contas vier a penalizar este município, vier a penalizar financeiramente e moralmente este município, por, dizendo-se de excelência, não ser capaz de cumprir o mínimo, que é a Lei do Orçamento de Estado, ficarei à espera da sua parte uma atitude semelhante. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Almeida, Dr. Carlos Almeida. Sr. Presidente, eu vim aqui dar exemplos sobre a mesma coisa. Eu não confundo as coisas, nem baralho os números para enganar as pessoas. Eu trouxe-lhe os valores aprovados pela Câmara de Aveiro para situação exatamente igual àquela que hoje discutimos. Não vale a pena misturarmos alhos com bugalhos, não vamos lá. A segunda questão é dizer-lhe o seguinte, efetivamente há outras rúbricas. Temos também
os contratos interadministrativos, tem toda a razão, mas isso é outra guerra. E já agora, deixe-me dizer-lhe, a pretexto, e já agora, que era uma Câmara de continuidade, anteriormente, nesta mesma Assembleia de Fevereiro, lembro que eles eram trazidos cá, lembro este ano, que ainda nem sequer reuniu com os seus presidentes da Junta. Estão aqui os seus presidentes da Junta, hão de reunir, depois hão de fazer os contratos, e há de acontecer por aí fora, e hão de ficar com meio ano para fazer as obras. Mas depois cá estamos para falar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Massinhate, Pedro Marques. Muito boa noite, Sr. Presidente, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Executivo, caros colegas, público, quem nos assiste pela Águeda TV. Pois, eu gostaria de começar aqui por referir também uma coisa que o Sr. Presidente da Câmara já referiu em relação às verbas transferidas, que isto faz parte apenas da delegação de competências. E a Câmara investe na delegação de competências e é apenas para... Exato. E é apenas para cumprir determinadas coisas que a Câmara podia eventualmente cumprir, mas delega na Junta de Freguesia. Delega exatamente na Junta de Freguesia, delega na Junta de Freguesia o cumprimento dessas questões e delega na Junta de Freguesia porque a Junta de Freguesia está mais próxima e, portanto, será mais fácil e provavelmente menos oneroso fazer cumprir esses pequenos objetivos. Que são 3 ou 4, que eu estava aqui à procura deles, não os encontro neste momento, mas são que se prendem com a limpeza dos espaços verdes, com a limpeza e manutenção das valetas, e pouco mais do que isso. Também tenho a dizer que eu espero, e depois vou aqui deixar um desafio ao Sr. Presidente, que eu não sei exatamente, não ouvi os números que ele me falou, porque a seguir há outro tipo de contratos que vamos fazer com a Câmara, que são os contratos interadministrativos, esses sim para investimento das juntas nas suas freguesias, e ainda há uma terceira opção da Câmara para investir nas freguesias, que é o investimento direto, o investimento daquilo que a Câmara não quer delegar e que vai fazer com certeza nas freguesias. Eu espero que faça na minha, como irá fazer com certeza nas outras freguesias. O que eu queria perguntar aqui ao Sr. Presidente da Câmara, que eu não creio ter ouvido, qual é o valor que supõe que poderá eventualmente, na soma destes 3 pressupostos, do contrato interadministrativo, da delegação de competências e no investimento direto, qual é o valor que espera investir anualmente, ou pelo menos no próximo ano, nas juntas de freguesia? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Eu volto a recordar que temos um ponto específico para esta matéria. Não sei se o Sr. Presidente quer responder. Temos um ponto específico para tratar desta matéria das juntas de freguesia. Sr. Presidente, Mas, eu penso que sim, nós vamos responder... ter um ponto que vai falar dos acordos de execução, mas podemos tratar tudo ao mesmo tempo. Pronto, quer responder ao Sr. Deputado Carlos Almeida? Não, sim, Sr. Presidente, a única coisa que eu queria dizer relativamente às contas e ao deputado Miguel Oliveira era o seguinte: a minha tranquilidade relativamente a este assunto tem a ver com as nossas contas já foram auditadas, verificadas pelo Tribunal de Contas 2 vezes e exatamente com o mesmo tipo de tratamento deste tipo de fundos, portanto, de receitas. E, portanto,
estou sinceramente confiante e naturalmente e tranquilo. Relativamente ao deputado Carlos Almeida, a única coisa que eu lhe queria dizer, e porque isto é um facto, nós na próxima Assembleia Municipal vamos ter aqui as contas e podemos verificar aquilo que efetivamente se transfere para as juntas de freguesia. E posso lhe garantir que é muito mais de 1,5 milhão de euros. É disso que se trata. Tudo em delegações de competências ou apoios à atividade das juntas de freguesia. E aí garanto-lhe que estamos em primeiríssimo lugar. Agora, podíamos ter feito esta globalidade em acordo de execução e chamávamos-lhe outra coisa, portanto, não tínhamos aqueles contratos interadministrativos como a lei lhes permite chamar, e estávamos a falar de outra coisa e, portanto, dizíamos que tínhamos 1.300.000 e tal, ou então poderíamos dizer, em vez de estarmos a falar nos 618.000 e qualquer coisa euros por ano, que estamos a falar neste caso, também podíamos estar aqui a falar em 1.470.000 e tal mil, 2.470.000 e tal mil nos 4 anos. E, portanto, também poderíamos falar disso, como algumas câmaras têm esta facilidade de passar a comunicação. Não, estamos a falar aqui de uma coisa muito simples. Daqui por uns dias estaremos cá outra vez a discutir delegações de competências nas juntas de freguesia. Os seus presidentes da junta sabem isto, também sabem. E porque reparem numa coisa, voltamos a esta tranquilidade que eu tenho que ter relativamente a esta matéria. Há um conjunto de transformações que foram veiculadas por mim nestes executivos anteriores. Eu fui presidente da junta. Eu sei melhor do que ninguém a diferença entre o antes e o agora. Eu sei, por exemplo, que há, e volto-lhe a dizer, alguns municípios aqui, alguns deles inclusivamente governados pelo PSD, que não chegam nem perto sequer. Mas pronto, ok, fica bem nós dizermos que efetivamente era muito bom darmos ainda, portanto, delegarmos mais e colocarmos maiores montantes financeiros, indiscutivelmente que sim. Há um compromisso que neste ano, de certeza absoluta, que não ficaremos atrás do que aquilo que caberia feito e estamos naturalmente, porque há aqui rubricas que isto pode ser alterado por acordo entre as partes. Alterado no sentido de o poderemos majorar ou até alguém que se sinta manifestamente incapaz com as verbas que lhe são transferidas pode dizer eu não estou interessado e naturalmente estaremos cá. Agora, que este aporte financeiro indiscutivelmente dá uma robustez às nossas juntas, dá. É notório. É notório. Aliás, as populações percebem muito bem o excelente trabalho que os nossos presidentes de junta fazem e fazem exatamente porque a Câmara Municipal tem vindo a dar meios também para que os ajuda. Eles, atenção, não estou aqui a dizer que eles são bons porque a Câmara Municipal é que é boa e que faz isso. Não é isso. Estou a dizer que têm meios, com os meios que a Câmara e que o Orçamento de Estado lhe coloca à disposição, permite-lhe efetivamente terem um comportamento de muita qualidade e reconhecido, aliás, pelos nossos municípios e pela Câmara Municipal, naturalmente. Agora, são estas as verbas e eu penso que estamos todos tranquilos. Aliás, na reunião que eu tive com eles, porque eu tive uma reunião com eles para este motivo, ficou aqui que absolutamente claro que estávamos todos de acordo. Terminou, Sr. Presidente. Sr. Deputado Manuel Farias. Boa noite. Sr. Presidente da Mesa, Excelentíssima Mesa, Sr. Presidente da Câmara Executivo, caros colegas da Assembleia Municipal, Comunicação Social, agredenses aqui ou via AgriTV. Em janeiro, recordo quando se tratou do ponto de votação do Plano de Atividades de Orçamento, recordo que foi consensual entre todos suspender os trabalhos durante um determinado período e houve uma pequena reunião entre o Executivo e os responsáveis de cada grupo municipal desta Assembleia e daí saiu o compromisso, já aqui referido, leve, compromisso da Câmara Municipal de avaliar o enquadramento legal que estava a ser suscitado e retornar à Assembleia a informação ou a apresentação das correções que pudessem ser pertinentes.
penso que, havendo, por aquilo que ouvimos provavelmente por parte do Sr. Presidente da Câmara, já pareceres emitidos, e não vem ao caso se eles serão os pertinentes ou não, desde logo seria correto que esses pareceres fossem formalmente distribuídos aos membros desta Assembleia, porque isso corresponde a um compromisso mais de moral, um compromisso institucional. Por isso, penso que, de alguma forma, é legítimo que continuem a existir reservas levantadas pelo deputado municipal Carlos Almeida e Paulo, e o Miguel Oliveira, e que condicionam o voto sem qualquer objetivo de perturbar o funcionamento normal da autarquia, mas que envolve, de facto, responsabilidades. Envolve de tal forma responsabilidades que eu lembro o Executivo Municipal que os serviços jurídicos já sacudiram água do capote. Atentemos ao parecer jurídico que foi inscrito nesta proposta de alteração do orçamento. Considerando a proposta apresentada e respectiva documentação e não dispondo o serviço jurídico de quaisquer competências técnicas para se pronunciar sobre a mesma, cumpre-nos apenas confirmar as disposições legais aí referenciadas e acrescentar que compete à Câmara Municipal, nos termos da linha CCC do número 1 do artigo 33º do anexo e da Lei 75 de 2013, de 12/9, apresentar propostas à Assembleia Municipal sobre matéria de competência desta. Sacode a água completamente para a responsabilidade do Executivo Municipal. Isto é novo, nunca tínhamos visto isto escrito em nenhum outro documento anterior apresentado a esta Assembleia. Isto é sério. E os serviços jurídicos da Câmara Municipal consciencializaram a importância e a seriedade e a responsabilidade que pode estar envolvida neste processo. Penso que temos aqui uma matéria, não, como disse há pouco, sem qualquer objetivo de obstaculizar o que quer que seja, mas simplesmente de clarificar, porque envolve responsabilidades. Responsabilidades que os serviços jurídicos já sacudiram de capote, o Executivo Municipal não sacudeu, e os membros desta Assembleia, legitimamente, também não querem assumir o respectivo ónus. Temos aqui uma matéria para a Comissão de Economia e Finanças, que eu vou convocar os membros para muito brevemente apreciarmos e aprovarmos um plano de atividades para o mandato. Temos aqui um assunto específico para nós seguirmos atentamente, disponibilizando toda a colaboração que pudermos dar ao Executivo Municipal e esperando que também possamos ter, por parte do Executivo, essa mesma colaboração. Estamos todos aqui para a cumprir responsabilidades com os olhos fitos nos interesses municipais e no progresso do nosso concelho. Que não se veja esta atitude como qualquer tipo de obstáculo, mas simplesmente assumir não só a responsabilidade, mas a forma de exercer esta responsabilidade diligente, estudiosa e cooperante institucionalmente. Disse. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Vidal. Senhor Presidente da Assembleia, Senhoras Secretárias, Senhor Presidente da Câmara, vereadores, caros colegas, público, funcionários da autarquia, comunicação social e todos aqueles que nos assistem pela Águeda TV, muito boa noite a todos. Eu, de fato, não era para intervir. O Miguel fez aqui uma série de questões, de dúvidas que surgiram, sobretudo nas reuniões que nós no CDS fizemos para preparar esta Assembleia e já na anterior Assembleia também, em que o orçamento aqui veio. E hoje
ouvi com atenção, antes de vir aqui ao púlpito, aquilo que queria dizer o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda, e tomei aqui nota que ele disse: eu entendi, a ideia que eu tive foi... Portanto, eu devo dizer também que nós, quando analisamos este orçamento, nós não vimos motivos para votar contra o orçamento. Também não tínhamos visto motivos para votar a favor, visto que a Câmara Municipal, que ganhou as eleições de forma legítima, prometeu que iria ser o mandato das juntas de freguesia e, de facto, o valor atribuído às juntas manteve-se, foi copy-paste dos últimos anos, mas o que aqui está em causa não é uma questão de conteúdo, e sim uma questão de forma. E por isso tenho aqui algumas... Antes de fazer algumas perguntas, porque há muita gente que não sabe aquilo que nós aqui estamos a falar, e eu passo a ler a Lei do Orçamento de Estado para 2018, em que no seu ponto número 83 diz o seguinte: previsão orçamental de receitas das autarquias locais resultante da venda de imóveis. Aqui não fala se é 07, se é 09, não diz. Diz o seguinte, o artigo número 83. Os municípios não podem, na elaboração dos documentos provisionais para 2018, orçamentar receitas respeitantes à venda de bens imóveis e montante superior à média aritmética simples das receitas arrecadadas com a venda de bens imóveis nos 36 meses que precedem o mês da sua elaboração. Ora, aqui no ponto número 1, todos nós sabemos que a média da Câmara Municipal nos últimos 36 meses foi de 600 mil euros. Ponto número 2. A receita orçamentada, que se refere ao número anterior, pode ser excepcionalmente de montante superior se for demonstrada a existência de contrato já celebrado para a venda de bens imóveis. Nós perguntamos à Câmara Municipal se já tinha assinado algum contrato e se o tinha, queríamos ver, e esses contratos têm que estar, a soma desses contratos tem que bater 2,5 milhões de euros. Isto é claro. Ponto número 3. Se o contrato a que se refere o número anterior não se concretizar no ano previsto, a receita orçamentada e a despesa daí recorrente devem ser reduzidas no montante não realizado da venda. Portanto, depois de todas as dúvidas, eu sinceramente estava à espera que houvesse aqui uma alteração daquilo que veio na última Assembleia Municipal, mas não houve. E não havendo, eu quero fazer algumas perguntas antes de votar este orçamento. E gostaria que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Águeda tomasse nota das perguntas que eu vou fazer, porque eu gostava de ouvir as suas respostas. Não deveria a Câmara, mais não fosse por uma questão de prudência, orçamentar apenas os 600 mil euros, da média dos últimos 3 anos? Caso esse orçamento seja nulo, de quem será a responsabilidade? De nós, dos políticos dessa Assembleia Municipal que o aprovaram? Dos funcionários da Câmara? Desses parece que não é, porque conforme ainda agora aqui foi dito, eles já sacudiram a água do capote. Ou será do Executivo da Câmara Municipal? Caso hajam coimas, porque já houveram noutros concelhos do país, quero perguntar, este Executivo assume a responsabilidade em caso de haver coimas? Ou seja, paga do seu próprio bolso? Ou será a autarquia pagá-lo? Isso eu também quero respondido. E quero também saber onde é que estão os pareceres que nós pedimos aqui na última Assembleia Municipal. Eu não posso votar a favor de um orçamento ou abster-me, sobretudo quando o meu Presidente da Câmara Municipal de Águeda diz: eu entendi, eu fiquei com a ideia. Houve tempo suficiente para que esses pareceres aqui aparecessem. Nomeadamente pareceres da DEGAL, do Tribunal de Contas, da CCDR, da Inspeção-Geral de Finanças, e, portanto, o que eu quero ver são esses pareceres por escrito, porque eu também quero ver qual foi a pergunta que foi feita. Certo? Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Carlos de Almeida, quer intervir? Não? Muito obrigado. Sr. Presidente, quer responder? Sr. Presidente,
Relativamente ao que o Sr. Deputado Manuel Farias disse relativamente aos serviços jurídicos, eu li e não vejo sacudir água do capote em lado nenhum. Diz o seguinte: os serviços jurídicos não têm competência técnica para avaliar questões contabilísticas. Estou completamente de acordo e percebo que seja assim. E que é da competência da Câmara Municipal propor à Assembleia Municipal as questões do orçamento. É assim. Isto é a realidade dos factos. Isto não tem nem pouco, nem mais ou menos, não é sacudir a água do capote. É o que ele diz. Não é novo nem é nada. Isto é a lei. É exatamente assim. Relativamente ao resto, eu continuo a dizer que estamos tranquilos, e agora no plural, porque, efetivamente, estamos devidamente documentados de que a questão foi devidamente tratada como deve ser. Pelo menos é a informação que nós temos, e continuamos, estamos de boa fé, não entendemos que seja um problema da dimensão que o estão aqui a colocar, ou a querer colocar. Estamos aqui a dizer claramente que estamos todos de boa fé e que temos parceiros que nos sustentam, que contabilisticamente as coisas estão bem tratadas e que a Câmara Municipal, porque eu acho que isto é importante, adquiriu em determinado tempo terrenos que não eram património da Câmara, enquanto terrenos foram adquiridos especificamente para serem transformados em lotes, e os lotes, nessa constância, são considerados contabilisticamente mercadoria. Porque houve um investimento grande da Câmara, de vários milhões de euros, muitos milhões de euros, para adquirir terrenos, para transformar em lotes e vender. Senão, como é que nós poderíamos, no ano zero destas coisas, como é que poderíamos prever receita para estes lotes? Houve um momento em que não havia sequer nenhum lote vendido anteriormente, estávamos a zero, não tínhamos vendido qualquer bem imóvel, e se calhar logo nos primeiros anos vendemos centenas de milhares. Essas verbas não eram pura e simplesmente inscritas. Estávamos a escamotear qualquer coisa. Senhores deputados, temos expectativa real de que poderemos chegar a estes montantes. Temos um conjunto mas muito real e realística. Em termos orçamentais, dizem-me todos os técnicos com quem falo que está devidamente enquadrado e que está muito bem. Portanto, penso que não há mais nada a dizer e, muito sinceramente, não me peçam mais justificações, porque eu não sou, a exemplo do que a nossa jurista, eu também não tenho competências técnicas nesta matéria. Agora acredito, naturalmente. A esperança é tão real como era em 2015, em 2014, em 2016... Sr. Presidente, já terminou? Foram verificadas. Portanto, o assunto é este. Não me peçam para dizer mais, porque eu não sei mais. Terminou, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Câmara. Sr. Presidente da Câmara. Eu agradecia que dessem atenção, por favor. Eu compreendo que falou aí no ano zero, como é que se fazia, e eu compreendo que não saiba. Sua formação é na área da enfermagem e, portanto, há com certeza quem saiba. Mas é fácil, o seu vice-presidente podia lhe explicar. Fazia um orçamento mais baixo e depois fazia revisões em alta e resolvia o problema. Mas isso é o quê? Isso é trazer os assuntos à Assembleia e comungar com a Assembleia a sua resolução. É assim que se faz, Sr. Vice-Presidente. E o senhor, sendo um técnico da área, devia saber isto. Sob a observação que o seu Vice-Presidente fez do antigamente e do PSD e não sei o quê, Sr. Presidente, nós não vamos andar a discutir Afonso Henriques toda a vida, pois não? Portanto, o senhor, se tem alguma dúvida, traga de uma vez por todas para esclarecermos. Olha, eu tenho muitas. E começo logo por esta. Relativamente ao assunto que trouxe o CDS. O que eu vi escrito foi um parecer do revisor de contas a dizer que se devia fazer uma revisão em baixa. Isto eu vi. O resto eu não vi. E como deve ter reparado, eu deixei o assunto para o meu colega Miguel Oliveira. Mas isto são factos. Está a ver? E nós não podemos ir só para a palavra do Sr. Presidente. Não lhe queremos retirar o mérito, mas se hoje aqui estamos para esta revisão orçamental é porque vocês não fizeram as coisas bem feitas. E estão cá há anos suficientes
para não terem cometido o erro que cometeram. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pronto, penso que alguém quer Sr. Presidente, usar a palavra. Sr. Presidente, eu quero dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Faz favor. Boa noite a todos. É que aqui o Sr. Carlos Almeida às vezes vem com estas teorias. Sr. Carlos Almeida, lições de gestão do seu partido para nós, não penso, não vale a pena. Você sabe bem como é que nós encontramos a Câmara, sabe como é que ela está em termos de gestão financeira. Em relação, tem que ter também memória. E você lembra-se quando era a vereadora, quantas vezes não votou, por exemplo, os apoios para a Dorfeu? Lembra-se? Então como é que era? E estavam lá alguma vez dessas vezes que você a votou a favor? Alguma dessas... Posso falar? Claro, a palavra é sua. Alguma dessas vezes estava lá prevista para anos seguintes? Lembra-se disso? Lembra-se? Então, é só para dizer. É a última intervenção também sobre o Sr. Deputado, faz favor. Pronto. E de seguida passamos à votação do ponto número 1. Recorde-me lá, Sr. Vice-Presidente, o senhor estava cá. Estava? Então dê-me lá um exemplo. Dê-me lá um exemplo, traga aí. Não mande as coisas para o ar, traga o exemplo. Traga-o aqui. Traga-o aqui, documentado, se faz favor. Então não é assim que as coisas se fazem. Muito obrigado, Sr. Deputado. obrigado. Agradecer Diga-me que só não uma houvesse coisa. diálogo, por favor. É só... Pronto, o engenheiro Manuel Faria já a tinha questão- pedido a palavra. Não? Quer usar a palavra? Só é uma coisa muito simples, é que eu dei o exemplo e foi concreto. Votou ou não votou no apoio... Estou-lhe a fazer a pergunta. Estou-lhe a fazer a pergunta. O quê? Pronto. Não quer responder? Não responde. Muito obrigado. É a última intervenção, uma vez que já estava previamente inscrito, eu não tinha percebido. O engenheiro Manuel Farias, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Exatamente na sequência da minha primeira intervenção, o assunto dos pareceres externos de entidades competentes e relevantes na área a serem fornecidos era uma questão de compromisso institucional. E, tanto quanto sei, nem sequer esses pareceres foram divulgados aos vereadores. Nesta circunstância, ficaremos a aguardar a distribuição desses pareceres e até lá, do Grupo Municipal do Partido Socialista, não restará outra posição senão votar contra estas alterações orçamentais. Muito obrigado. Encerrada a questão da discussão, vamos passar à votação do ponto número 1, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a segunda revisão orçamental. Quem vota contra? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem se abstém? Quem vota a favor? Já agora, desculpem lá. Seis, 3, 9, 3, 10, 9, 10, 13. Está certo? Foi aprovado. Foi chumbada, não é? A proposta foi, a votação foi, teve a segunda votação, foi rejeitada com 15 votos contra, 14 votos a favor e 3 abstenções. A distribuição dos votos foi a seguinte: PSD, 6 votos contra, 3 abstenções. Eu pedia, por favor, estou a usar a palavra. Agradeço, obrigado. A distribuição dos votos foi a seguinte: PSD contra 6 votos, abstenções 3 e a favor 1 voto. CDS, 3 votos contra,
Juntos, 13 votos a favor e PS, 6 votos contra esta proposta, este ponto. Por isso, a proposta foi rejeitada, 15-14. Vamos passar ao ponto número 2. Fazer? Muito bem. Faz favor. Não sei qual foi o primeiro, mas pode ser. Sr. Presidente, o Grupo Municipal do CDS Partido Popular votou contra a proposta da Câmara Municipal de segunda revisão do Orçamento de 2018, incluída na ordem do dia, porque permanece por demonstrar, apesar de isso ter sido requerido por diversas vezes e de várias formas, que a previsão de realização de 2.500.000 euros de receita de venda de terrenos, mantida nesta proposta de revisão do orçamento do município, respeito ao disposto no artigo 83º da Lei 42/16 de 28 de dezembro, vulgo Orçamento de Estado de 2017, e que estipula, eu vou-me escusar a ler o que estipula, porque penso que já será quase conhecido de cor por toda a gente, mas é isto basicamente que diz a nossa declaração de voto, é que a única razão para votarmos contra esta proposta é exatamente termos pedido, requerido por diversas vezes, que fosse demonstrado que ela não infringia a lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Engenheiro Manuel Farias, declaração de voto, por favor. Sr. Presidente, obrigado. O Grupo Municipal do Partido Socialista votou contra esta proposta, sem qualquer obstáculo relativamente, ou sem nada contra as questões de conteúdo, mas porque há um compromisso institucional que condicionou a nossa abstenção na aprovação inicial do Orçamento Municipal e que ainda não está cumprido, não está satisfeito e quando for cumprido, o Partido Socialista poderá rever a sua posição relativamente à matéria de orçamento e das suas sucessivas revisões. Muito obrigado, Sr. Deputado Engenheiro Manuel Farias. É para fazer a declaração de voto? Então, as intervenções já estão encerradas. Não, eu estava a falar ali para o Sr. Presidente Junta. Faz favor, Dr. Carlos Almeida. Sr. Presidente, eu penso que na minha intervenção já tinha declarado o nosso sentido de voto e justificado. Mesmo assim, atendendo a que esta alteração apenas visava o cumprimento dos quesitos legais que tínhamos, ou das irregularidades que tínhamos detectado, e na substância não alterava nada, nós mantínhamos o nosso voto contra inicial. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passemos então ao ponto, à análise do ponto número 2. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a autorização prévia de compromissos plurianuais, nos termos da linha CCC do número 1 do artigo 33 do anexo 1 da Lei 75/2013, de 19 de setembro, e da linha C do número 1 do artigo 6º da Lei 8/2012, de 21 de 2, para, ponto 2.1, Plano de Adaptação às Alterações Climáticas, ponto 2.2, Protocolo Plurianual de Cooperação entre a Câmara Municipal de Águeda e a Dorfel, Associação Cultural, quadragénio 2018-2021. Como habitualmente, discutiremos estes dois pontos em conjunto e a votação será depois individualizada para cada um deles. Sr. Presidente, quer usar a palavra? Sr. Presidente, queria lhe dizer que, em face do resultado da votação, estamos em condições de discutir o ponto de 2.1 apenas. Quer dizer que retira o ponto 2.2? Não retiro, mas não estamos em condições de o poder discutir tal e qual como os acordos de execução com as juntas de freguesia. Como tal, diria que estamos em condições de discutir o ponto número 2.1 e o ponto 4. Porque eu queria dizer só o seguinte, nós temos o orçamento aprovado
o orçamento aprovado, portanto, o orçamento que está aprovado desde janeiro. E esta questão da plurianualidade que não estava prevista, naturalmente com o chumbo desta revisão, não temos o orçamento nestas condições. O orçamento não está válido para isso e, portanto, como tal, os acordos de execução com as juntas de freguesia e o protocolo com a Orfeu não pode prosseguir. Relativamente ao ponto 2.1, queria dizer que é um plano de adaptação às alterações climáticas. É um plano que foi contratualizado e que depois o seu timing de execução estaria muito em cima do processo eleitoral último e foi decidido suspender o trabalho da empresa. Portanto, foi a Câmara Municipal que nessa altura teve a decisão, até porque era uma altura em que era preciso fazer a audição de entidades e, portanto, era um processo relativamente complicado. E então, nesta altura, aquilo que lhe queria dizer é que trata-se de um plano que está adjudicado por 10 mil euros, está meio feito e meio pago, e, portanto, há aqui a questão de passarmos à plurianualidade e, portanto, mas atenção, plurianualidade porque foi uma coisa que foi adjudicada o ano passado e, portanto, será paga e concretizada este ano. Era só. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está aberto o período de intervenções. Não havendo inscrições. Engenheiro Manuel Farias, por favor. Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que o Grupo Municipal do Partido Socialista nada tem contra e votará a favor desta proposta do Executivo, tanto mais que o Serviço Jurídico da Câmara Municipal, neste caso, discorreu largamente e validou esta decisão sobre diversos aspectos da sua conformidade legal, o que nos deixa a todos um pouco mais sossegados. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Manuel Farias. Alguém mais quer usar a palavra? Bom, sendo assim, então, e dada a impossibilidade de discutirmos e votarmos o ponto 2.2, tendo em conta a não aprovação do ponto 1, iremos só passar a votação do ponto 2.1. Da Ordem de Trabalhos, Plano de Adaptação das Alterações Climáticas, autorização prévia de compromissos plurianuais. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passemos então ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a realização do acordo de execução entre a Câmara Municipal de Águeda e as Juntas Uniões de Freguesia para a concretização da delegação legal de competências. Sr. Presidente, quer usar a palavra? Sr. Presidente, trata-se de uma proposta plurianual para 4 anos e, portanto, não estamos em condições, dada o chumbo da revisão orçamental. Alguém quer usar a palavra? Sr. Presidente, faz favor. Pedro Marques. Atenção, será um comentário e não discussão, certo, Sr. Presidente? Não vamos discutir o ponto, uma vez que não é... Olá, muito boa tarde, muito boa noite mais uma vez. Aprecia atenção, por favor, a quem está a falar. Eu, como Presidente de Junta, estou neste momento muito preocupado com a situação criada. As pessoas... Eu nem sei neste momento se os Presidentes de Junta deviam estar aqui, porque efetivamente... não sei. Eu queria perguntar uma coisa só ao Sr. Presidente da Câmara. Vai haver algumas transferências, vão ser em duodécimos as transferências, não vai haver, é que se não houver transferências, isto configura aqui uma situação gravíssima, não é para as juntas de freguesia, mas para o Conselho de Águeda, porque o Conselho é constituído por juntas de freguesia. O Conselho é constituído pelas juntas de freguesia. E são as juntas de freguesia que pagam aos funcionários para que as coisas possam acontecer também nas freguesias.
isto vai ser muito complicado. A situação criada aqui, que livremente as pessoas votam, é lógico, têm a liberdade para votar, como é lógico, mas devem também assumir as consequências das atitudes que tomam. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentários? Não discussão. Deixa eu ver. Excelentíssimo Sr. Presidente. Bom, mais uma vez eu pedi aos senhores deputados, por favor, que respeitassem quem está a falar. Pelo menos respeitar. Se não querem ouvir, tudo bem, mas que respeitem. Obrigado. Excelentíssimo Sr. Presidente, eu acompanho a preocupação que aqui que acabou aqui de ser exposta pelo Sr. Presidente da Junta de Massinhata, meu querido amigo Pedro Marques. Efetivamente, estas situações provocam sempre, podem potencialmente provocar prejuízos que devem ser evitados. E eu recordo que o orçamento foi aqui aprovado no dia 19 de janeiro, que a questão foi levantada nessa altura e que nós estamos a reunir no dia 28 de março. Ok? Portanto, se houver alguma consequência, espero eu, para o futuro, que nos favoreça a todos, é que tenhamos todos o bom senso de ponderar com devido tempo as consequências dos nossos atos. Porque eu procuro fazer isso sempre, por vezes falho. Mas é evidente que umas coisas estão associadas às outras. E eu não acredito que esta Câmara tenha decidido na ignorância. Aquilo que houver a resolver, que seja resolvido depressa. Venha então aqui uma revisão orçamental, finalmente sane o problema legal, para que nós a possamos aprovar. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado. É a última intervenção, uma vez que este assunto não vai à discussão, para passarmos ao último ponto da ordem de trabalhos, por favor. Muito boa noite a todos. Sintam-se todos devidamente cumprimentados na pessoa do Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia. Os juntos têm estado atentamente expectantes e a ouvir todas as intervenções e gostávamos também de vos esclarecer a todos que nos ouvem e que estão aqui presentes. Mais uma vez, nós, nesta Câmara, chegámos a conclusões que a nós, juntos, nos parecem, de alguma forma, com dois pesos e duas medidas. E já que o orçamento são linhas orientadoras, eu gostava de vos dizer que nós, juntos, suportamos inteiramente aquilo que o nosso Executivo está a apresentar para a Câmara. Em segundo lugar, também gostava de vos fazer notar que, se as responsabilidades são para todos e se o Executivo realmente deve apresentar documentos que suportem as decisões, eu acho que quem contrapõe essas posições também tem exatamente a mesma responsabilidade. E eu não vi ir fazer isso da parte da oposição. Eu gostava que nos transmitissem documentos que suportam... Não, os senhores dizem que... Desculpa, outra vez o senhor. Eu agradecia, por favor. Eu agradecia, por favor, mais uma que não vez, houvesse diálogo. Sr. Vereador, se me quiser, Sr. Vereador, Sr. Deputado. Posso falar? Sr. Vereador, Sr. Então Deputado. esteja calado, faz favor. Estamos outra vez na mesma situação. Sr. Vereador e Sr. Deputado. O Sr. Vereador devia respeitar quem fala e o Sr. Deputado não devia ter comentários como esses. Obrigado. Peço desculpa. O que eu volto a dizer é que nesta Câmara nós devemos ter exatamente a mesma coerência. E aquilo que os senhores devem trazer aqui, na opinião dos juntos, então, são documentos comprovativos daquilo que os senhores afirmam. Não, os senhores leram alguns excertos, não têm... O Orçamento de Estado? O orçamento
O orçamento está, nós voltamos aqui a dizer que nesta Câmara o Executivo deve comprovar aquilo que faz. Portanto, os senhores também devem fazer exatamente a mesma coisa. Continuando, volto-vos a dizer que aquilo que nesta Câmara hoje se passou é da exclusiva responsabilidade de quem tomou estas atitudes. É só. Boa noite. Obrigado. É mesmo a última intervenção, está bem? Dr. Carlos Almeida. Oh, Sr. Presidente, eu penso que fiquei aqui um bocadinho... Sr. Deputado, João, por favor. Eu penso que fiquei aqui um bocadinho baralhado, mas com certeza vão ajudar-me. Portanto, o que o Executivo diz é que assim não há acordos de execução. É isso? Não estou a perguntar. Estão a dizer que não há acordos de execução porque estava a divisão é que ia permitir esses acordos. Ou votar em contra. Bom, Posso? bom, vamos lá ver. Sr. Presidente, posso? Eu não sei se vai poder, porque eu vou encerrar este assunto, uma vez que o mesmo não é discutível. Estamos aqui a discutir este era um assunto. esclarecimento só. Pois, mas não é esclarecimento. Meio minuto. Pronto, ou resume rapidamente, meio minuto, e encerra este assunto e vamos passar para outro. O artigo 134 da Lei 75/2013, no número 3, diz: o acordo de execução considera-se renovado após a instalação do órgão deliberativo do município, não determinando a mudança dos órgãos titulares do órgão do município e da freguesia à sua caducidade, sem prejuízo do disposto no número seguinte. E o disposto no número seguinte é o seguinte: o órgão deliberativo do município pode autorizar a denúncia do acordo de execução no prazo de 6 meses após a sua instalação. Portanto, se no prazo de 6 meses nada fizerem, presumo que se renova automaticamente. Mas está aqui, portanto, não... É só para esclarecer. Já agora, Sr. Presidente, nós apenas mantivemos a nossa posição inicial do orçamento, portanto, A votação, ela foi clara, por isso não, cada um sabe aquilo que votou, não vamos por aí. Pronto, não sendo possível então apreciarmos este assunto. Posso esclarecer? Com certeza, Sr. Presidente. Peço desculpa, podia-lhe ter dado a palavra. Bom, eu queria que ficasse claro que o que estava aqui em causa era uma revisão orçamental exatamente para sanar uma questão legal da plurianualidade destes acordos de execução e do protocolo com a Dorfeu. Eu tive o cuidado de esclarecer que era isso que estava em causa e, portanto, nós não estamos a votar o orçamento, estávamos a votar a segunda revisão do orçamento, exatamente para enquadrar estas verbas. Naturalmente que eu estou preocupado com a situação das juntas de freguesia. Agora, eu penso é que do ponto de vista legal nós não temos condições para efetivamente levar por diante esta proposta, porque esta proposta efetivamente é plurianual. Aliás, diz a 75/2013 que os acordos de execução serão, e em princípio sempre, acordos para vigorar por o período do mandato autárquico, ou seja, pelos 4 anos. É no fundo o que a lei aponta e, portanto, por isso é que vem aqui. Já fizemos meia-culpa e já dei inclusivamente o meu agradecimento à doutora Luísa por ter trazido pela primeira vez este assunto, porque efetivamente os acordos de execução já aconteceram no passado e nunca tiveram estas competentes verbas plurianuais. Pronto, não aconteceu, suponho eu, mas nada, não veio mal nenhum ao mundo, mas o que é certo é que não cumpriam integralmente a legalidade. E esta revisão era exatamente para isso. E, portanto, nós trazíamos sequencialmente estas propostas. Porquê? Porque a primeira da revisão, claramente que era uma condição sine qua non para podermos avançar com as outras. Isso não aconteceu, mas naturalmente que vamos tentar o mais breve possível resolver esta questão, porque efetivamente percebo que a dificuldade que cria na tesouraria das juntas de freguesia. É só. Muito bem. Já agora permita-me só opinar relativamente a este assunto. Eu entendo também que quem aqui vem alegar e defender uma determinada posição, e quando ela já foi discutida em janeiro, também podia ter chegado aqui hoje com o tipo de argumentação que não só ler fundamentalmente a lei, porque a interpretação da lei é de cada um e todos nós sabemos qual é a interpretação da lei. Agora, quem se arroga a estas posições também tem o dever
de vir aqui esclarecer à Assembleia Municipal das suas posições, daquilo que assume. Perante isso, é só a minha declaração, tenho dito. Ponto número 4, análise e votação. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para concessão de apoio financeiro à União de Freguesia de Valeseiras de Chão, Castanheiro de Voga e Agadão. Alguém quer intervir? Sr. Presidente, quer usar a palavra? Sim, Sr. Presidente. Esta candidatura foi formalizada no mandato anterior pela União de Freguesias. O Sr. Presidente da Junta da União de Freguesias, nessa altura, abordou a Câmara, de que eu era Vice-Presidente nessa altura, e naturalmente solicitou apoio. A exemplo de outras candidaturas que já tinham sido feitas no passado, também é um programa idêntico a este, mas com outra finalidade. E nessa altura deu-nos conhecimento de que iria avançar com a candidatura e nessa altura auscultou a possibilidade da Câmara assegurar esta parte de assegurar, portanto, o único custo que a Junta teria nesta altura, que era o pagamento do IVA. Portanto, a comparticipação foi 100%, e à exceção do IVA, a Câmara Municipal propõe-se agora cobrir efetivamente esta quantia. É só, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Melo. Boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Executivo, caros colegas deputados, Presidente de Junta, público, quem nos assiste pela Águeda TV. O que me traz aqui ainda é um bocadinho do anterior, porque o Sr. Presidente não me deu a palavra e eu às 2x3, com tanto ponto para a frente, tanto ponto para trás, já não sabia em que ponto é que estávamos. E, portanto, no seguimento disto, parece-me, da pouca experiência política que tenho, que a Assembleia Municipal tem o dever de fiscalizar o Executivo. Portanto, não tem que vir aqui gerir, bem fiscalizar. Portanto, não tem que vir aqui apresentar ao Executivo a lei, explicar ao Executivo como é que se faz, porque senão invertemos os papéis, passamos todos para este lado e mandamos o Executivo para aquele. E, portanto, parece-me não temos de trazer para aqui grandes documentos a fundamentar o que quer que seja. Parece-me também que, com o tempo que temos para analisar os documentos, se torna difícil fiscalizarmos isto de forma correta. Mais difícil se torna, e gostaria já, algumas assembleias atrás, que questionei o Sr. Presidente da Assembleia, portanto, tínhamos uma prática de fazer as assembleias ao fim de semana para poder prolongar a discussão à la longue dos assuntos. E o facto disto agora estar a ser ao meio da semana condiciona-nos precisamente para podermos também analisar esses ditos documentos. Falando aqui do orçamento e do que estamos a chumbar, nós não estamos a condicionar trabalho nenhum das juntas de freguesia, porque há um primeiro orçamento que está aprovado. Sr. Deputado, desculpe, o ponto é claro relativamente a isto que estamos aqui a analisar. Análise e votação da proposta da Câmara Municipal para concessão de apoio à União de Freguesias de Valeseiras de Chão, Castanheiro de Voga e Agadão. É sobre isto que quer falar? É sobre isso que eu estou a falar. É sobre isto? Então faça favor. E, portanto, conforme estava a dizer, parece-me que não ficamos condicionados pelo facto de estarmos aqui a chumbar a segunda revisão ou a revisão do orçamento. Há um orçamento que está aprovado e que não condiciona em nada as juntas de freguesia. Portanto, parece-me isto uma falsa verdade, virmos para aqui, de certa forma, condicionar o direito de voto que cada deputado tem, apenas com estes ultimatos morais que foi trazido aqui pelo senhor Presidente da Junta. Relativamente aqui à posição dos senhores Presidentes de Junta também nesta matéria, parece-me, estando os senhores Presidentes de Junta diretamente envolvidos neste processo, que deveriam ter aqui alguma ponderação quando estão a discutir e quando estão a votar numa matéria que lhe diz respeito diretamente. Porque os seus Presidentes de Junta, ao aprovarem esta matéria, estão a aprovar tudo aquilo que se vai fazer nas freguesias que não lhe dizem respeito. E quando foram ao sufrágio,
foi para a sua própria freguesia e não para as outras freguesias. Portanto, parece-me que terá maior legitimidade a Assembleia Municipal para debater e para fiscalizar a globalidade do município, em detrimento de vir o Sr. Presidente de Junta falar acerca da matéria que abrange outras freguesias. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora, respondendo às questões que me colocou e diretamente me afetam, quero lhe dizer que os documentos foram enviados na quinta-feira da semana passada para todos os deputados. Penso que é tempo mais que suficiente, a lei prevê 2 dias, que na quinta-feira passada foram enviados os documentos para análise. Sou deputado que se calhar hoje à tarde nem sabia que vinha hoje à Assembleia, segundo parece, por isso essa culpa já não é minha. Essa culpa já não é minha. A segunda questão que eu lhe quero dizer também, esclarecer também, que existem motivos pela qual a Assembleia não foi no dia da manhã, ou não seria no dia da manhã. É que amanhã existe a Orquestra Municipal de Águeda e entendemos nós que se estarmos aqui e haver um evento dessa natureza no Centro de Artes, podia colidir com algumas sensibilidades, e então optou-se por ser hoje. De todas as maneiras, quem marca as Assembleias sou eu, mas mais uma vez lhe volto a repetir que a preferência é sempre à sexta-feira que eu vou dar preferência. Quando não puder acontecer, marcarei no dia que eu entender. Alguém mais pediu a palavra? Sr. Presidente da Junta do Préstimo Macieiro, Pedro Bidon. Relativamente a este ponto, ao apoio, acho muito importante a Câmara continuar a suportar o IVA destas candidaturas. De facto, já tinha suportado o IVA de candidaturas anteriores feitas no âmbito das galerias ripícolas. Esta candidatura também não foi única. Além de Belasaima, Castanheira e Agadão, também Préstimo Macieira de Alcoba fez, Águeda e Borralha também fez, e julgo que Massinhata que também a terá feito. Valongo não sei se fez ou não, mas pelo menos essas 3 sei que também fizeram, para além de Belasaima, Castanheira e Agadão. Portanto, a pergunta que eu faço é se nós também, se Massinhata, se Águeda e Borralha e se Préstimo Macieira de Alcoba, se também teremos direito a este mesmo apoio concedido à União de Freguesias de Belasaima, Castanheira e Agadão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém mais quer usar a palavra? Sr. Presidente da Câmara, quer usar a palavra? Quer responder? Sr. Presidente, a Câmara no passado fez efetivamente sempre esse apoio às juntas de freguesia e as juntas de freguesia sempre solicitaram esse apoio. O Presidente da Junta de Belasaima de Chão, Castanheira e Agadão, que é o caso concreto, tinha preço, há um compromisso que foi estabelecido com a Câmara para efetivamente fazer isto e, portanto, fazer esta proposta. Estamos aqui com ela. Quando nos chegarem outras propostas devidamente documentadas, naturalmente que lhe daremos um tratamento idêntico. Terminou, Sr. Presidente? Se houver dinheiro, claro. Terminou, Sr. Presidente? Sr. Presidente de Recardães, União de Freguesias. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sras. Secretárias, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caros colegas, Presidente de Junta, excelentíssimo público aqui presente, comunicação social e todos aqueles que nos assistem lá em casa pela Águeda TV. A propósito desta candidatura ali do meu colega Vasco, da União de Freguesias de Belasaima, Agadão e Castanheira, e que está a ser votada aqui, portanto, essa ajuda financeira no que diz respeito ao pagamento do IVA, eu quero aqui dizer que a União de Freguesias de Recardães e Espinhel, a seu tempo, que eu passo já a citar, também se candidatou a uma situação deste tipo. E então eu passo a explicar minimamente o que sucedeu. A 7 de maio de 2014,
O anterior Executivo da União de Freguesias de Arcadens e Espinhel submeteu ao programa PRODERE candidatura da melhoria da resiliência e do valor ambiental para limpeza de galerias ripícolas no Rio Sérdima, Rio Águeda, assim como limpeza de algumas valas aí existentes. Este tipo de trabalho apenas consiste na limpeza dos matos nas margens dos rios, em média entre 5 a 15 metros, corte e retiro de árvores tombadas, secas ou doentes, e que obstruam a passagem de água no leito do rio e algum desbaste seletivo sem nunca arrancar árvores dos rios. Como vocês sabeis, os nossos rios necessitam de uma intervenção mais profunda. E então, eu não vou citar aqui os números ao pormenor, mas vou-vos dizer mais ou menos os números que isto comporta. O valor elegível proposto foi de cerca de 70 mil euros. Esta ação seria subsidiada a 100%, exceto o valor do IVA, 6% da obra e 23% da parte técnica. Sucede que no final do ano 2015, a candidatura transitou do programa PRODERE para o novo programa de apoio PDR 2020. Por falta de dotação financeira, a transição da candidatura para o PDR 2020 implicou a redução do apoio para o máximo de 85%. Relembro que o PRODERE apoiava 100%, o que implicará um autofinanciamento de cerca de 15% que a União de Freguesias de Arcadens e Espinhel vai ter que suportar do próprio bolso. A 22 de novembro de 2016, fomos informados que a candidatura se encontrava com um parecer favorável, com redução do investimento elegível de 70 mil euros para 51 mil. Atenção, eu chamei a atenção que eu estou a arredondar os números, porque isto depois tem aqui mais uns trocos e uns cêntimos e não sei o quê. E depois de nos fazerem chegar este parecer e dizer que ele que era favorável, disseram-nos também que teríamos de tomar uma decisão, ou desistir ou avançar com as condições aprovadas. Face às péssimas condições dos rios, optámos por arriscar e avançar com o projeto. Em junho de 2017, devo dizer que a candidatura foi aprovada nos termos anteriores. A crescer na adjudicação da obra, propostas mais baixas apresentadas por empreiteiros, foi de 51 mil euros. Ou seja, basicamente, o valor total do investimento elegível aprovado. Pelo que o apoio técnico para a elaboração e acompanhamento da candidatura acabou por ser acrescido ao valor total de investimento a suportar pela Junta de Freguesia. Em suma, do valor aprovado, cerca de 51 mil euros, a Junta só irá receber do PDR 2020 43 mil euros. E o total do autofinanciamento para cumprir o projeto é de cerca de 15.200 euros. Valor total de autofinanciamento, cerca de 11 mil euros, e teremos aqui uma verba de IVA, cerca de 4 mil euros. Devo também anunciar-vos que o início dos trabalhos está previsto para o final deste mês, inícios de maio, e só não avançamos antes por termos de cumprir algumas questões de ordem ambiental e até por causa da época de cheias. Sr. Presidente, face ao exposto, eu espero e quero acreditar que o senhor vá premiar esta nossa ousadia. Desculpe-me se não é assim. E, premiando esta nossa ousadia, seria basicamente os senhores serem, de certa forma, parceiros nesta nossa empreitada, que eu estou certo que em conjunto, não juntos, mas em conjunto, conseguiremos fazer mais e melhor. Lá mais para a frente, Sr. Presidente, nós teremos a oportunidade certamente de conversar sobre isto. Entretanto, pense nisto, Sr. Presidente, e espero que com isto tudo eu não tenha dado um tiro no pé, que é o que me parece. Muito boa noite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Alguém mais quer usar a palavra? Passemos então à votação do ponto 4. Presidente, já agora deixa-me responder, porque eu
porque A razão, Sr. interpelado. Presidente. Eu queria dizer que a vossa candidatura, e aliás também a candidatura de Barro e Aguada de Baixo, que foi feita nos mesmos moldes, foi conversada connosco e, portanto, o compromisso era de que apresentássemos aqui uma proposta primeiro executiva e depois aqui para que, e naturalmente que estaremos cá. Aliás, lembro-me também que na altura com a Junta de Águeda e Borralha houve uma candidatura e essa sim com uma dimensão bastante grande, estávamos a falar de muito dinheiro e que, exatamente, ultrapassava 1 milhão de euros e que tinha uma componente significativa e mesmo assim a Câmara disse, ok, o caminho era esse, porque são candidaturas abertas e que possibilitam, portanto, a candidatura passa o plenário às juntas de freguesia e naturalmente que teríamos que as aproveitar porque eram sempre uma mais-valia e, portanto, indiscutivelmente esse compromisso é para manter e estará aqui com toda a certeza a proposta, porque consideramos isso inclusivamente, eu diria que extraordinário e não porque são oportunidades que o município não pode perder. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pergunto novamente se quer usar a palavra. Não querendo, passemos à votação. Quem vota contra, do ponto 4, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a concessão de apoio financeiro à União de Freguesias de Belezé Mexão, Castanheira de Voga e Agadão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Então vamos dar aqui só um minutinho para que a minuta em ata seja lida. Quero com isto aproveitar este minuto para vos dizer a todos que estamos a organizar, a Assembleia Municipal está a organizar em colaboração e já agora com uma excelente colaboração dos líderes de todos os grupos municipais desta Assembleia. Estamos a organizar no âmbito do 44º aniversário do 25 de Abril uma conversa-debate sobre o tema a reforma do sistema democrático, urgência, oportunidades e perigos, que irá decorrer no dia 20 de Abril pelas 21h30 na sala Café Concerto do Centro de Artes de Águeda. Brevemente, durante a próxima semana, irei proceder ao convite. Estamos ainda na fase de confirmação dos participantes, das pessoas convidadas, e brevemente irei remeter-vos o convite. Informar também que a próxima Assembleia Municipal ordinária será já realizada no âmbito da descentralização das Assembleias Municipais, também pretendo continuar com essa tradição, será realizada em Fermentelos, não por ser a minha terra, mas porque foi a segunda a dizer presente, a dizer que estava disponível para aceitar e para organizar e para nos receber nessa Assembleia. A primeira pediu-me para adiar mais um bocadinho no tempo, que não estaria muito à vontade para nos receber já nesta primeira. Por isso a ordem que eu escolhi foi a ordem de recepção dos vossos e-mails e das vossas confirmações, por isso a próxima Assembleia Municipal ordinária ação da Assembleia será em Fermentelos, se tudo correr como estamos a contar. Já está pronta, Sr. Secretário? Obrigada. Então, ponto 1, análise e votação da proposta da Câmara Municipal para a segunda revisão orçamental. Neste ponto houve esclarecimento do Sr. Presidente da Câmara, Jorge Almeida, e as intervenções dos Srs. Deputados Miguel Oliveira, Carlos Almeida, Manuel Farias. Usaram da palavra os Srs. Presidentes da Junta de Freguesia de Massinhata de Voga, Pedro Marques, e União de Freguesias do Préstimo e Macieira de Alcoba, Pedro Vidal. O Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Vice-Presidente, Edson Santos, responderam às questões colocadas. A proposta foi rejeitada com 15 votos contra, 6 do PSD, 3 do CDS e 6 do PS, 3 abstenções do PSD e 14 votos a favor, 13 dos Juntos e 1 do PSD. No segundo ponto, no ponto 2.1, Plano de Adaptação às Alterações Climáticas, houve a intervenção do deputado Manuel Farias. O Sr. Presidente da Câmara prestou esclarecimentos e a proposta foi aprovada por unanimidade. O ponto 2.2, na sequência da votação do ponto 1, que rejeitou a revisão do orçamento, este não foi colocado à discussão. O mesmo se passou no ponto 3, havendo, no entanto, as intervenções dos deputados Miguel Oliveira, João Figueiredo, Carlos Almeida, o Sr. Presidente da Junta de Massinhata de Voga, Pedro Marques, e o Sr. Presidente da Câmara. No ponto 4,
O Sr. Presidente da Câmara prestou esclarecimentos e houve as intervenções do deputado Jorge Melo, do Presidente da União de Freguesias do Préstimo Macieira de Alcoba, Pedro Vidal, e do Presidente da União de Freguesias de Recardens e Espinhel, Manuel Campos. O Sr. Presidente da Câmara respondeu às questões colocadas e a proposta foi aprovada por unanimidade. E nada mais havendo a tratar, deram-se os trabalhos por encerrados pelas 22h48, dia 28 de março de 2018. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária. Algum reparo à ata? Então passemos à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Ata aprovada por unanimidade. Muito obrigado, boa noite. Está encerrada a sessão. E uma boa Páscoa para todos vós, claro.